Começo diferente, aí não vou mostrar meu rosto porque faz 6 meses que eu não corto cabelo, então tô daquele jeito. Mais um ATPC para nossa diretoria, ATPC número 6. Então espero que vocês estejam aí fortes na missão de tentar trazer um ensino remoto de qualidade para esses nossos alunos, né? E no ATPC 6 vamos tratar aí de adaptação curricular. Tema esse muito solicitado aí por vocês e pela grande maioria dos professores, né, que encontram ainda dificuldades e precisamos aprender ainda como realizar isso, né, porque eu também não sou especialista, estudo um pouco sobre para facilitar a passagem para vocês, mas também todos temos que aprender com esses alunos com deficiência. Então a adaptação curricular ela vem para favorecer esse processo e para deixar as coisas mais claras para vocês, tá? Então, ao passar dos slides, vocês perceberão algumas sugestões, tá? Que podem ser realizadas na escola com os seus alunos, se eles apresentarem a mesma característica do modelo que eu coloquei aqui. Lembrando que, inicialmente, a adaptação ela precisa ser individualizada. E por isso que é tão importante que o professor entenda da deficiência, que o professor consiga visualizar possibilidades de incluir esse aluno dentro das suas aulas. Ok? Então vamos lá, pessoal. Inicialmente, desde a LDB, né, de 96, no seu artigo 59, já trata da importância, né, e do direito e dever que os professores, o direito dos alunos e o dever dos professores de realizar essa adaptação. Tá? Então, não vou ficar lendo muitos slides, pois, como vocês sabem, eu prometi que faria um ATPC mais curto, né? Porque alguns passaram do tempo, então não vou ler, mas espero que vocês leiam, tá? Com um pouco mais de calma aí. Diante disso, pessoal, surgem 3 panoramas, que são bem parecidos, tá? Um é a adaptação curricular, outro adaptação ao acesso, e a complementação ou suplementação curricular. E aí o que vem a ser isso, né? Como a gente diferencia isso? Lembrando que isso aqui sempre tem como público-alvo o aluno com alguma deficiência ou altas habilidades de superdotação, tá? Então a gente chama de adaptação curricular aquilo feito para os alunos com deficiência intelectual e autismo. Aí do lado eu defino para vocês o que é deficiência intelectual e autismo, tá? Que às vezes são usados do mesmo jeito, mas têm as suas diferenças, tá? Leiam aí as definições com bastante cuidado, aí lembrem-se que a adaptação curricular é para esse público. Adaptação ao acesso, pessoal, porque às vezes esse aluno com deficiência física, auditiva ou visual, ele não tem nenhuma deficiência intelectual. Então, a gente não precisa de fazer adaptação curricular. A gente tem que fazer adaptação ao acesso. E o que seria o acesso para isso? Para o DV, deficiência visual, né? Seria o material em braille ou aumentado. Deficiência física seria mais um acesso mesmo à parte prática de rampas, né? Ou alguma carteira adaptada para que ele conseguisse realizar as atividades, tá? E deficiência auditiva ou linguagem de sinais, as libras. Tá? E aí, quando a gente fala de complementação ou suplementação curricular, a gente pensa nos alunos com altas habilidades e superdotação. E aí eu explico do lado também um pouco de como isso funciona, né, como se caracterizam esses alunos. E lembrando que, por curiosidade, pessoal, quando se olha um gráfico de deficiência e de habilidade e superdotação, pretende-se encontrar a mesma relação do número de pessoas com deficiência com o número de pessoas com altas habilidades, né? Eu sei que parece paradoxal, né, a gente pensar assim, porque a gente visualiza na escola muito mais alunos com deficiência, mas um gráfico ideal, cientificamente dizendo, teria proporcionalmente, vamos colocar lá, no universo de 100 alunos, se a gente tem 10 alunos com deficiência intelectual, a gente deveria ter 10 alunos com altas habilidades. Mas esse é um assunto meio profundo, a gente deixa para uma próxima, tá?
Então vamos lá, pessoal. E aí, como vocês pediram, né, eu fiz uma pequena enquete lá no grupo do Zap. O que mais aconteceu foi a dificuldade para se pensar na adaptação curricular, não no acesso e complementação. Então, trataremos dela inicialmente, tá? Então, primeiramente, essa adaptação ela precisa ser funcional. E aí, funcional, como o próprio nome já diz, precisa funcionar, tá? E para ela funcionar, como eu também já disse, ela precisa servir para aquele aluno que tem a deficiência, tá? Então, de repente, a adaptação do Joãozinho não serve para o José, que não serve para o Tiago, que não serve para o Davi. Então, a gente precisa pensar, né, que mesmo tendo as mesmas deficiências, a gente precisa pensar nessa funcionalidade, né? Metodologia. Se a gente vai pensar individualmente nesse aluno, essa metodologia também precisa ser pensada, tá? E aí, daí o professor ter conhecimento sobre deficiência, ter repertório para se pensar nela e ter possibilidades de adaptar isso, né, caso a caso. E parcerias. Sozinho não somos ninguém, porque não somos especialistas, né? Salvo algumas exceções de pessoas que fizeram uma pós-graduação sobre criança com deficiência ou algo do tipo. Estamos todos aprendendo e num processo árduo aí de entender todas essas deficiências e a melhor maneira de interagir. Mas quando eu falo de parcerias, é porque a maioria das nossas escolas, elas têm o professor especializado da sala de recurso, e ele pode ser o seu braço direito, bem como a PCNP de Educação Especial, que também orienta, organiza, né, toda essa clientela desses professores da sala de recurso, e também pode dar um suporte aí muito grande para a gente. E aí vamos lá, pessoal. Trago para vocês um estudo de caso, tá, de um aluno com deficiência intelectual. Vamos lá? E aí, para elucidar isso para vocês, tá, eu trouxe o roteiro de atividades que a gente vem usando desde a primeira TPC. E roteiro esse, pessoal, que como vocês já ouviram falar aí por muitas vezes, é um documento necessário para confirmar a sua presença, né, seu efetivo trabalho à distância na escola. Então, algumas escolas têm chamado de plano de aula, outros têm dado outros nomes, mas no documento da secretaria fica bem evidente que é ou roteiro de atividades ou plano de aula. Lembrando que o plano de aula ele é veiculado à utilização do professor. O roteiro de atividades a gente pensa mais no encaminhamento para o aluno, pensando que os itens a serem preenchidos são muito próximos. Então, como eu já venho dizendo para vocês há algum tempo, eu acredito que essa dinâmica que pensamos aqui para a educação física venha a funcionar positivamente aí nos dois casos, tá? Salvo algumas exceções e de alguns itens que as escolas têm comentado para o professor para acrescentar, não recebi reclamações sobre este documento. Então, quem ainda não está utilizando, se apresse para isso. Se tiver algum modelo diferente também, manda que a gente dá uma analisada e orientada, mas salvo algumas exceções aí de escolas que querem algum campo específico, esse tem atendido ao documento orientador, tá? Então vamos lá, pessoal. Principalmente, quando a gente vai pensar nessa adaptação, a gente tem que olhar para o objeto de conhecimento, né, e para a habilidade. No caso aqui, a habilidade que nós enviamos lá no comecinho, né, na primeira TPC, era vivenciar um ou mais esportes paralímpicos, respeitando as diferenças individuais e valorizando a importância dessa prática. Isso te mandou um pacote fechado para a sala toda. E aí, se eu tivesse na minha sala, né, um deficiente intelectual, precisamos pensar em suas limitações e extrair o que é realmente essencial. Então, dessa habilidade grande lá de vivenciar, respeitar as diferenças, valorizar a importância dessa prática, o que é mais importante no meu olhar é que esse aluno consiga vivenciar um ou mais esporte paralímpico.
Se ele vai aprender a respeitar as diferenças ou valorizar a prática, isso será uma consequência se eu atingir essa microhabilidade, vamos chamar assim, tá? E aí a gente já vai para o item lá, a gente está seguindo, estou lendo a habilidade, depois o item de baixo é o vídeo, né? Que tem o vídeo do centro de mídias, depois os vídeos sugeridos, né? São do YouTube que mostram lançamento de dardo em cadeira de rodas e o handball também de cadeira de rodas. E aí, pessoal, assistir vídeos para o deficiente intelectual pode ser uma tarefa muito difícil, porque ele tem dificuldade de concentração. É por isso que eu coloquei 2 setas do lado ali, coloquei que a gente precisa da ajuda da família, tá? É claro que deficiente intelectual tem vários graus também de deficiências intelectuais, mas colocando aqui deficiência que a gente percebe mais, né? Então a gente vai precisar da ajuda da família para que de repente acesse isso com esse estudante que sente do lado, que consiga direcionar esse trabalho, né? Pensando que nem para os nossos alunos normais, muitas vezes, se você mandar só o vídeo, a gente não está recebendo a devolutiva, tá? E se fosse na sala, né? A gente trocaria o vídeo pela explicação do professor, ou de repente até utilizaria algum vídeo também para elucidar isso, ou pegaria um aluno que de repente já sabe fazer o movimento e colocaria lá para explicar. E a sugestão é que na sala esses alunos sempre estejam acompanhados de um colega, tá? Essa relação com colegas, com ajuda, tende a favorecer também a aprendizagem. Isso que eles precisam de uma atenção maior e às vezes o professor, né, com uma sala lotada, não consegue dar. E aí, pensando na atividade, pessoal, sabendo que possíveis dificuldades de interpretação e assimilação das informações através de vídeos, você, professor, poderá propor uma atividade mais concreta. Então, pensando que o vídeo ele precisa assistir, interpretar, analisar, então, assim, se ele precisa entender e vivenciar o que são as atividades paralímpicas, né, uma ou mais, neste momento que a gente não pode efetivamente garantir a vivência, então que tal a gente você propor uma série de fotos que mostrem esportes olímpicos e paralímpicos e pedir para que ele analise se está certo ou se está errado, tá? Isso é uma atividade que não foge à habilidade, tá? Porque ele vai conseguir identificar esses esportes e vai posteriormente entendendo para chegar aí à vivência. Bem, eu sei que é uma atividade bem simples, mas a gente pensar na característica do aluno. Se o vídeo está difícil, a gente precisa pensar numa atividade mais fácil. O que seria uma atividade mais fácil? Visualizar imagens, né? E assinalar se estão corretas ou não com os esportes paralímpicos. Aí, pessoal, entramos na segunda etapa lá do roteiro, em que eu trago para vocês os recursos, a adaptação e as atividades. Então, lá, inicialmente, para um roteiro convencional, a gente colocou lá os recursos: jornal, revista, cabo de vassoura, espaço para lançar e arremessar. Aí, para esse aluno com deficiência, podem ser utilizados os mesmos recursos, aprimorando apenas as recomendações de segurança, verificar possíveis limitações. Então, a gente manda a orientação para o nosso aluno convencional, né, e depois pensa nesse aluno com deficiência. Será que é seguro para ele ter um cabo de vassoura em mãos ou será que ele pode se machucar? Então, se pode se machucar, a gente vai lá e corta o cabo de vassoura da nossa lista de materiais, tá? A gente precisa de um espaço grande. Você sabe que esse aluno, de repente, não vai render, limita o espaço de execução, né? Solicita ajuda mais uma vez. Atividades, não adaptação, né? Enrolar canudos e fazer, se você acha que ele não consegue fazer com cabo de vassoura, vamos fazer com jornal. Então, solicita também que outra pessoa ajude, né? Atividade e desafio. Levando em consideração possíveis limitações, deve-se potencializar as capacidades, o que ele consegue fazer, seja em casa ou com os colegas durante as aulas. Exemplo, na dificuldade de se entender uma etapa que simula um arremesso ou lançamento, previsto na atividade, pode-se optar que o estudante registre, faça uma descrição ou um desenho,
o que foi realizado, ou ainda faça apontamentos oralmente. Pessoal, meu telefone tocou, era um diretor de escola, precisei parar. Continuando, eu estava falando aí da adaptação dos recursos, né, e das atividades. Então, pensando nesse aluno DI, que a gente adaptou os recursos, né, os espaços, e aí mesmo assim ainda tem dificuldade de ver o vídeo ou e copiar isso, né, sistematizar isso, o que a gente pode fazer, né? A gente pode solicitar que ele faça alguns apontamentos em forma de desenho, escrito ou oral. Vocês podem pensar, pô, Thiago, mas esse moleque não consegue fazer, como é que ele vai escrever, fazer oralmente ou fazer um desenho, né? Pessoal, são possibilidades. Lembra que eu falei para vocês que depende da dificuldade, do grau dessa deficiência, de como ele interpreta. De repente, nós temos alunos com deficiência intelectual que vão ser melhores executores do que os nossos alunos convencionais. Outros serão tímidos ou não tenham, junto com a deficiência intelectual, tenham talvez outras deficiências, como física, e não consigam segurar o implemento ou realizar aquilo, e de repente conseguem escutar, entender e absorver e contar para vocês oralmente o que está acontecendo, ou de repente ver os colegas e falar, esse está certo, esse não está tão legal, esse arremesso foi melhor, esse lançamento foi melhor, tá? E sempre pensar que nessa situação a gente precisa facilitar o processo. Então, adaptar também é facilitar o processo, tá? E aí, pessoal, eu já comentei com vocês da importância de se fazer com que eles sejam assessorados, né? Tanto pelo professor quanto por outros colegas em casa, pelos responsáveis, tá? Nas aulas regulares, por exemplo, né, destacamos a importância do envolvimento desses estudantes em todas as atividades. Então, inicialmente, a gente deve aumentar a complexidade gradativamente, lembrando que tem que ser sempre do mais fácil, e tentar chegar no mais difícil, né? Porque para eles o difícil pode ser muito difícil, tá? Mas isso vai ser um indicador para saber se esse DI está acompanhando o processo de ensino e aprendizagem, tá? E caso vocês percebam que isso não está acontecendo, né, devemos modificar as vivências e solicitar a ajuda dos colegas. Isso vai ser interessante tanto para o aluno com deficiência, tanto para aqueles que são ditos como normais, né? Afinal, a interação e incentivo dos demais será um fator motivador para o sucesso na realização das tarefas. E aí, pessoal, pensando numa educação física que quer se legitimar dentro da escola e quer mostrar que é muito mais do que o jogar bola, a gente precisa também tratar assuntos que de repente são tabus, né, como a inclusão, como a sexualidade, dentro de nossas aulas. E nada melhor do que ter o caso acontecido para que a gente possa tocar na ferida, né, falando bem a real. E aí eu trago para vocês um vídeo ilustrando um pouco do que é isso, né, dessa interação do colaborador ali, do auxiliar, do ajudante. Vamos lá? Bem curtinho. Show de bola, né? Então, pessoal, aqui no ambiente não formal, né, eles estão brincando em casa, possivelmente numa casa americana, devem até ser irmãos pela proximidade aí de tamanho e tal, e essa criança com deficiência, né, algumas deficiências aí visíveis, outras a gente não consegue identificar, mas jamais conseguiria realizar um arremesso no basquetebol em vias convencionais, né? Então, por que não abaixar a cesta e fazer com que ela tenha essa motivação de cumprir a tarefa? Para ela, é tão difícil acertar a cesta ali com a cesta do lado do que para um aluno
dentro do normal, fazer uma cesta de 3 pontos. Então a comemoração é a mesma, a alegria é a mesma. E vários desses vídeos têm sido veiculados aí no Facebook, né, em outras redes sociais, mostrando a importância de se colaborar com essa clientela, que precisa realmente se sentir parte das nossas aulas e cada vez mais devem estar incluídas nas nossas escolas, nas nossas vivências, né? Então, bora lá, pessoal. Continuando aí, chegamos num ponto que também arrepia os cabelos, né? Deixa muita gente de cabelo em pé, que é a avaliação dessas crianças com deficiência. Então, como é que a gente vai se portar nesse momento de ensino remoto e nas aulas regulares? O que a gente pode pensar para esse aluno com deficiência? Então, primeiramente, pessoal, para avaliar precisamos relembrar a habilidade. Então, vivenciar o esporte paralímpico. Um ou mais esportes paralímpicos, né? Tinha lá. Que foi utilizada e o caminho que o estudante percorreu para tentar mobilizá-la. Então, e aí a gente pode se perguntar, né, dentro do ensino remoto, se o estudante conseguiu realizar as atividades propostas, que no caso era assistir aos vídeos ou fazer a tarefa do checklist das fotos, né, apontar quais eram os esportes paralímpicos. Conseguiu assistir aos vídeos, tentou vivenciar os arremessos e lançamentos com ajuda, então conseguiu extrair de tudo que a gente passou alguma coisa, ou efetuou o registro oral, escrito ou em forma de desenho. De tudo que foi sugerido, né, a gente fez algumas adaptações, deu algumas sugestões para deixar isso mais palpável, seguindo essa dificuldade. Será que ele conseguiu realizar algo, né? Das nossas aulas regulares, lá no chão de quadra, a gente se perguntaria, né, para avaliar esse estudante, conseguiu interagir com as atividades propostas, né? Vivenciou os arremessos e lançamentos, conseguiu organizar as informações e solucionar problemas diante do tema proposto, consegue efetuar registros. Então vocês veem que, a grosso modo, são perguntas parecidas, mas que, na verdade, no ensino remoto, como a gente não tem o presencial, a gente tem que acreditar naquilo que está sendo registrado e enviado. Já nas aulas regulares, a gente tem essa questão da interação, né? Lembrando sempre que essa interação, se auxiliada por um outro estudante ou cuidador, no caso de alguns alunos, né, pode favorecer muito essa aprendizagem, tá? E aí lembrando sempre, pessoal, que a avaliação ou verificação, como a gente também tem chamado, deve ser feita levando em consideração o estudante em relação a ele mesmo. Lembrando sempre da individualidade, que é um dos princípios que a gente usa bastante em treinamento desportivo, né? Especificidade, individualidade, e isso também a gente pode usar aqui para adaptação curricular. Deve-se observar se atingiu, não atingiu ou superou o planejado, e assim considerar seu desempenho satisfatório ou não. E aí, pessoal, quando a gente fala de analisar o estudante em relação a ele mesmo, a gente também é uma fala que a gente tem com os normais, né? Para aquele menino que joga bola, que treina na escolinha, é muito mais fácil entender as questões técnicas e táticas do esporte coletivo do que para as meninas, por exemplo, que não têm tanta afinidade com os jogos coletivos, né? Como o futsal, por exemplo. Olha, eu sendo preconceituoso também, né? Algumas meninas também jogam futsal e entendem talvez mais do que os meninos. Mas aí, pessoal, esse aluno, vamos pensar com deficiência, se de repente ele chegou na sua aula lá, você nem conhece, mas você viu que ele tenta interagir com o que você está dizendo, que mesmo com as suas dificuldades de registro, ele consegue vivenciar a parte prática na quadra, você vê que ele se envolve, que ele pergunta, que ele tira dúvida, e que, de repente, quando você coloca uma situação, um problema, né? Como a gente faria para arremessar isso mais longe, ou mais forte, ou mais perto, ou com mais direção, ele consegue, de repente, criar possíveis respostas para isso, quer dizer que esse aluno ele tem conseguido entender e chegar ali a estabelecer relação com essa habilidade proposta, tá? Lembrando, pessoal, que a adaptação do currículo implica no planejamento das ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo,
conteúdo, na metodologia, nas atividades, na avaliação e na temporalidade. Tá? E isso não sou eu que crio, são orientações vindas de diário oficial de documentos da secretaria. E aí, quando a gente traz aqui, né, pela primeira vez a temporalidade, é pensar, né? De repente, na correria das nossas aulas, de apenas 2 aulas semanais, talvez para esse aluno, uma habilidade, de repente, precise de mais aulas para que ela seja absorvida, para que eles consigam realmente detectar o que precisam aprender. Então, por isso que é legal a gente utilizar de diferentes metodologias, estratégias, como dever de casa, né? Como pesquisas, como entrevistas, como sugestão de vídeos do YouTube, de produção de PowerPoint ou estudos em grupo, né? Para que esse aluno tenha aí um leque de possibilidades de aprender. E aí já serve não só para ele, como para todos os alunos da sala. Né? E aí, para a gente finalizar, pessoal, professores, vale destacar que a adaptação curricular deve colaborar para a vida além da escola e atender a especificidade de seus estudantes, sendo que qualquer forma de generalização se distanciaria do princípio de adaptação, que é o que a gente falou lá da respeitar a individualidade. Então, não podemos generalizar esses caminhos de adaptação curricular. Portanto, sugerimos o modelo para elucidar possibilidades e demonstrar caminhos, sendo você, professor, o maior responsável por este processo. Então, lembra que trouxe um modelo, adaptei aí o roteiro de atividades, pensando num aluno com deficiência intelectual, mas esse é o aluno que eu pensei, não sei se é o aluno que vocês têm na escola. Seu aluno pode ser melhor, ter um grau, né, de deficiência maior ou menor do que aquele que foi pensado aqui. E aí, por isso que é tão importante que vocês entendam quem é esse aluno, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer e as reais dificuldades que tem, tá? Solicitar ajuda ao professor especializado e ao PCNP de Educação Especial e registrar essa adaptação no diário de classe. Isso é fundamental para comprovar que o direito do estudante com deficiência foi garantido. Então, essa é uma conduta esperada de vocês, pessoal. Tem um aluno com deficiência, o currículo precisa ser adaptado para ele, está na LDB desde 96, está em todos os documentos que a secretaria atualmente veicula, mas essa adaptação precisa estar presente dentro do seu diário, tá? Ou não se justifica uma nota alta ou baixa para esse estudante. E aí finalizamos, né, a orientação, espero que vocês tenham entendido. Eu não sou especialista em educação física para deficiente, mas para fazer o TPC li bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem tiver sugestão também me manda. E como não posso deixar, vou passar uma tarefinha para vocês, tá? Que vocês devem achar, o Thiago vai mandar a gente fazer uma adaptação curricular. Ainda não, tá? Espero que vocês reflitam sobre isso que a gente falou, sobre essas etapas, sobre como a gente pode adaptar aí a metodologia, o objetivo e as habilidades para que esse aluno consiga estar incluído e consiga realizar essas atividades dentro da nossa sala, tá? Mas a tarefa vai ser a seguinte, pessoal, vocês vão assistir um pequeno vídeo de 5 minutos que está no slide 18, tá? Depois de assistir esse vídeo, que mostra um estudante deficiente numa escola, vocês vão descrever para mim, de forma simples, como você incluiria nas suas aulas de educação física. Então, abre lá um documento do Word, digita lá a resposta para mim, tá? Vai tirar uma foto da sua tela mesmo e mandar no grupo do Zap, no nosso grupo lá na Educação Física. Terminou lá, faz um parágrafo de resposta, não precisa redigir uma redação, tá? Analisa bem o vídeo, ele é bem pontual para a nossa área, tá? E coloca lá uma resposta do que você faria para incluir esse aluno na sua aula. Tira uma foto da tela, manda no Zap e aguarda a devolutiva, tá? Depois vocês vão clicar no link da Educação Especial, tá? E depois no link da Educação Física para responder a presença da Educação Física, né? E da Educação Especial. Possivelmente, todos vocês já devem ter assistido a TPC, que foi veiculado no dia 17/6, tá? Que tratava em linhas gerais do que é adaptação curricular.
tá? Por isso que eu não fiquei lendo muitos conceitos e nem me prendendo muito a estes, porque no ATPC da Educação Especial, feito pela PCNP Gislaine, ela já abordou isso com bastante sabedoria, porque ela é a nossa especialista, tá? Então, entrem lá, vocês que assistiram ao ATPC, entrem lá e respondam o questionário. Aqueles que não assistiram ainda, vou colocar também lá no blog o ATPC, o link do ATPC, entra lá e assiste antes do ATPC de Educação Física, para vocês entenderem aí a conexão nesse caso, tá? Esse é o videozinho que vocês vão assistir, tá? Aqui é um modelo, pessoal, da foto que vocês vão me mandar, tá? Então, ó, eu abri um documento no Word, escrevi lá, após assistir o vídeo, verificar as características do estudante, suas limitações, tentaria durante as aulas de educação física fazer o que para esse estudante participar? Então, a foto precisa estar focada, vocês vão me enviar no Zap e aguardar a devolutiva. E vou ensinar para vocês também um jeito de dar devolutiva pelo WhatsApp. Porque muitos também têm reportado que o WhatsApp tem sido a maior ferramenta de comunicação entre os estudantes. Estávamos usando o Classroom, ainda continua sendo uma ferramenta oficial da secretaria e muito utilizada por professores, mas também precisamos entender que não podemos ficar só nela, precisamos explorar outros meios. E aí o Zap tem se tornado uma ferramenta eficiente nesse ensino remoto. E aí, pessoal, é isso. Bom trabalho, minha turma. Saudades de vocês. Muito difícil ficar em casa. Tenho certeza que vocês também estão se coçando aí para ir para a quadra, para ir para a escola, para ver gente. Eu também tô me sentindo assim, tá? Mas não se esqueçam de pensar na sua realidade e como todos os alunos com e sem deficiência podem participar e aprender nas suas aulas de educação física. Pensem nessas aulas como um espaço de reflexão, de diferentes saberes, e que possa agregar na vida dessas crianças, né? Cada vez mais a gente vê a atividade física, o movimento e os diferentes conhecimentos, né, absorvidos, eles sempre são somados e utilizados com bastante sabedoria aí na vida dessas crianças. Então, quanto mais a gente fizer esses alunos aprenderem, menos problemas talvez a gente tenha aí num futuro não tão distante, dentro desse nosso novo normal. Então, um beijo no coração de vocês. Espero que todos assistam a TPC, façam a tarefa e me mandem assim que realizarem, para que a gente possa aí construir o caminho aí formativo para esse segundo bimestre. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos e até mais. Fui!